Paz e graça para você ligado nessa emissora. Mais uma vez começamos o Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira, nesse horário, explorando o melhor dos convidados do programa Vejam Só. Não no debate, mas uma entrevista que é para a gente ter tempo e condição de extrair deles toda a sapiência e todos os dons que Deus concedeu por meio da sua graça aos seus homens e mulheres que são seus servos. E que aqui vem para compartilhar um pouco daquilo que sabem. Hoje, nós temos o privilégio de receber o reverendo Dr. Robinson Grangeiro. Ele é o atual chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de ser doutor em educação e ter várias titulações na área científica, universitária, teológica e pastoral. Seja muito bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Graça e paz. Na verdade, é uma grande alegria e uma honra para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, para o Mackenzie de um modo geral, ser recebido aqui no programa, nesse bate-papo, que certamente será muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Ele é o chanceler, a sede da Universidade Mackenzie fica aqui no centro da capital paulista, mas ele é pastor de igreja local e eu sempre costumo homenagear os irmãos que se notabilizam em áreas da educação, seja ela teológica ou não, de maneira muito exponente, um ambiente científico, universitário, um ambiente de gabinete, mas que, apesar disso, continuam cuidando de corações e almas simples e comuns na igreja local. Isso, para mim, tem um valor assim inestimável. Se depender do meu voto, o galardão de irmãos desse naipe é muito maior. E o pastor Grangeiro não apenas pastoreia uma igreja local, mas uma igreja local que fica um tantinho longe do local de trabalho dele. Onde fica a sua igreja, reverendo? Na verdade, a minha igreja fica na belíssima cidade, a mais bela do Nordeste, chamada João Pessoa, na Paraíba. Eu sou paraibano, de Campina Grande, e tenho o prazer de todos os finais de semana, com exceção de um ou outro que eu estou atendendo a outros convites no território nacional, de sair na sexta-feira após o expediente e estar lá e voltar na segunda-feira para reassumir as funções. E quero dizer para você que não é apenas uma ênfase que você dá e que é extremamente bem-vinda, mas é de verdade de coração. Eu acredito que essas funções que Deus nos dá na sociedade, na educação, na academia, na ciência ou em qualquer outra área, elas são funções em função de, literalmente, elas são em função da missão. E a missão é o pastorado. Eu sou ministro ordenado da Igreja Presbiteriana há 35 anos, saí de casa para o Instituto Bíblico muito cedo, aos 15 anos, e não conseguiria ser outra coisa que me excluísse do ministério sagrado. E isso, para mim, me dá um foco até mesmo no exercício da chancelaria, porque eu acabo vendo aqueles professores, gestores, educadores, alunos, familiares como ovelhas desse grande rebanho chamado família mackenzista. Muito legal. Mas o endereço da igreja lá? O endereço da igreja é Rua Geraldo Costa, 382, na praia de Tambaú, uma das mais belas da capital paraibana, e é uma alegria muito grande. Nós temos 3 serviços a cada domingo, às 9, 17 e 19 horas. Temos uma igreja pujante, foi fundada por mim e pela minha família quando nós voltamos dos Estados Unidos no ano 2000, e tem 23 anos com o pastorado lá, uma comunidade de quase 1000 membros, muito alegre, muito efetiva na evangelização na capital paraibana. Muito bom. 2 recadinhos. Primeiro, vamos pôr a enquete no ar, para eu não esquecer, como eu tenho feito sempre, né? Vamos lá. Qual é a enquete de hoje? A enquete é a seguinte: a expressão da fé cristã na escola tem despertado atitudes de intolerância ou isso não acontece no Brasil? O que é a expressão de fé cristã? Testemunho, evangelização, você portar uma camiseta ou uma peça de roupa com alguma referência bíblica e por aí vai, tá? Na sua opinião, isso tem despertado atitudes de intolerância ou isso não acontece? 2 respostas, porque no tempo que eu elaborei essa enquete, eu não sabia que a gente podia usar alternativas mais numerosas ou mais prolixas, né? Então, na verdade, é mentira, tá bom? Você vota aí que a gente vai ver o resultado parcial no final da nossa, dessa edição, da edição dessa gravação.
E o segundo recado é o seguinte. As gravações do Vejam Só, elas são transmitidas em tempo real pelo YouTube, que não arquiva aquela gravação. O programa só ficará no YouTube depois que ele for exibido na rede aberta. Mas quem estiver assistindo a gravação pelo YouTube pode e deve se manifestar por meio de perguntas, comentários, que a gente vai colocar aqui no ar. Basta que você mande aí pelas nossas redes a sua pergunta, o seu comentário. A Angélica me avisa pelo ponto e eu ponho o seu ponto de vista aqui no programa. Você está convidado e convidada a isso, tá bom? Reverendo, antes de entrar na questão da universidade, uma curiosidade. Eu soube que o senhor foi missionário de uma missão para a América do Norte, é isso mesmo? Isso mesmo. Ou estava errado? Isso, não, está corretíssimo. Depois de vários anos de ministério aqui, como eu falei, há 35 anos, em 1996, houve um convite da Mission to North America, a missão para a América do Norte, da Presbyterian Church in America, PCA. E essa igreja, que é uma correlata nossa nos Estados Unidos, tinha um propósito de alcançar contingentes migracionais, como brasileiros, hispanos, coreanos, mas com uma característica, que já eram contingentes de segunda geração, os filhos daqueles que foram para lá. E que tinham um fenômeno, eles não conseguiam se integrar em igrejas com fala e cultura nativa, de onde eles tinham vindo, por exemplo, o Brasil, porque estavam no dia a dia, na escola, na faculdade, falando inglês, vivendo como americano e assim por diante. Mas também, quando eventualmente se integravam em alguma igreja americana, perdiam os vínculos culturais com o seu grupo de origem. Então, surgiu, dentro dessa missão, um projeto multicultural com o propósito de, com uma igreja de fala inglesa, espanhola, como era o caso nosso, e no caso também em português, a gente integrar de maneira multicultural essas pessoas. E isso aconteceu, no meu caso em particular, na cidade de Orlando, na Flórida, onde eu passei 5 anos plantando aquela igreja. Então, eu fui um plantador aqui no Brasil. Essa igreja em João Pessoa já é a 3ª igreja que eu planto. Só são 3 igrejas que eu pastorei em 35 anos em ministério, e uma delas foi esta em Orlando. Voltei de lá no ano 2000. Que legal. Então, uma curiosidade, reverendo. Eu sempre imaginei que a Igreja Presbiteriana Americana era PCUSA. É essa mesmo? Não. A PCUSA, ou PCUSA, como a gente chama também, ela é a igreja de origem, como a IPB é a igreja de origem aqui no Brasil. O reverendo Simonton era da exatamente, PCUSA, que era exatamente a única igreja que na época existia. E com o passar do tempo, alguns grupos discordaram de algumas linhas, especialmente relacionadas ao liberalismo teológico e ético, e se desagregaram dessa igreja e formaram novas denominações. A principal e mais forte desde então é a PCA, essa igreja com a qual a IPB tem pleno relacionamento. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem níveis de relacionamento e, inclusive, de não relacionamento, mesmo que a igreja, a contraparte, seja chamada presbiteriana. Com a PCUSA, inclusive, nós não temos relacionamento nenhum. Temos com a PCA, temos com a Evangelical, a chamada IPC, temos com a OPC, que é a Orthodox Presbyterian Church, e assim por diante. Então, é um grupo que, na década de 80, salvo engano, se fortaleceu bastante e, a partir da década de 90, começou um processo de integrar contingentes migratórios de outras culturas, né? Isso é muito interessante. Eu sei que muita gente pode estranhar esse meu comentário, mas quem pastoreia pessoas que estão migrando, por exemplo, para o Canadá e que são presbiterianas aqui no Brasil, houve umas histórias assim. Chega lá, fala que você é presbiteriano, os crentes canadenses põem o pé para trás. Ora, a igreja presbiteriana no Brasil é excelente. Por quê? Aí eu fui investigar, é por causa de uma fama ruim que a PCUSA tem. Isso mesmo. Foi justamente durante um período, especialmente na década de 60, mas um pouquinho antes já começava, de um certo liberalismo teológico, em um questionamento teológico sobre doutrinas fundamentais da fé cristã, como a inerrância da Escritura. E, a partir desses questionamentos, uma série de desdobramentos, inclusive de natureza ética, que a PCA
e o USA teve o processo de fragmentação. Hoje, infelizmente, é uma igreja que está no processo de declínio, apesar de ser uma igreja enorme ainda, e que fez com que as igrejas outras que foram fundadas por ela, como é no caso a IPB, preferirem fazer a vinculação com esses grupos que permaneceram mais ortodoxos, permaneceram mais firmes na doutrina e na ética e com os quais nós temos relacionamentos no mundo todo através da fraternidade teológica, a fraternidade reformada mundial, que é o grupo que integra todas as igrejas reformadas, presbiterianas, ortodoxas. Muito legal. Bom, entrando na questão da educação. A história da Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma história muito bonita, muito ligada ao esforço missionário. Lembrando que os presbiterianos foram os primeiros missionários a plantarem igrejas no Brasil, missionários que vieram para isso. Isso. Os congregacionais não gostam muito de ouvir essa história por causa do casal Kelly, né? Robert e Sarah Fulton Kelly, que vieram ao Brasil antes do Simonton. Mas eles vieram exercer profissão. O doutor Robert era médico, inclusive cuidou do imperador, do Pedro II e tal, né? Agora, quem veio aqui para plantar a igreja mesmo, veio para isso, foi o reverendo Simonton, com a sua jovem esposa, uma história, assim, lindíssima de fé, de desapego, de coragem. Ele aporta no Rio de Janeiro. Logo a sua esposa cai doente, né? E é uma história, e ele não desiste, ele persevera, né? E o seu trabalho desperta a fé em várias pessoas, inclusive em um padre. Isso. Um padre que se converte, né? Enfim. E parte desse esforço missionário dos presbiterianos da América do Norte era implantar escolas aqui. O Mackenzie é uma delas, né? Então, a educação, portanto, a gente pode dizer assim, a educação secular, ela já foi uma ferramenta muito importante, muito usada pela igreja no passado. Ela continua com esse viés, ou como é que isso é visto hoje, depois de tanto tempo? De fato, essa tradição, ela remete até à própria reforma protestante, né? Você tem educadores como, por exemplo, Comênios, que era calvinista, que é considerado um dos maiores educadores da história, didata, educador, pedagogo e assim por diante. O Calvino, o próprio Calvino, de quem nós temos uma vinculação teológica, doutrinária, marcou a história da reforma não apenas como um grande teólogo e escritor, mas como aquele que fundou a Academia de Genebra, a primeira escola pública obrigatória naquela cidade da Suíça. A partir dali, todas as grandes universidades de um lado e do outro do Atlântico tiveram, de alguma maneira, a participação de presbiterianos e calvinistas, Harvard, Yale e assim por diante. O Mackenzie faz parte dessa concepção calvinista de que a missão da igreja não é apenas evangelizar o homem para o céu, mas educá-lo na terra e educá-lo em todo o saber. No edifício número 1 do nosso campus, que é o edifício Mackenzie, a pedra angular tem uma inscrição muito significativa. Ela foi consagrada às ciências divinas e humanas. Não às divinas ou humanas, mas às divinas e humanas. Porque a ideia do presbiteriano é que a educação é uma forma também de conhecer a Deus, não de maneira redentiva, mas uma maneira revelacional, por meio da ciência e do conhecimento. Então, somos os reformados, de um modo geral, e os presbiterianos, de maneira particular, que entendem que a educação não apenas é uma ferramenta transformadora do ponto de vista social, mas é uma ferramenta missionária. Se costumava dizer, quando os missionários vinham para cá, que ao lado de cada igreja deveria ter uma escola e um hospital. Razão porque, inclusive, agora mais recentemente, o Mackenzie retomou essa linha e adquiriu hospitais na cidade de Curitiba e Dourados para fechar essa tríade: educação, evangelização e saúde. Então, ainda hoje, sim, faz parte do ideário protestante presbiteriano de modo geral, e em particular o nosso aqui no Mackenzie, expandir através de escolas, faculdades, universidades e hospitais.
Quando isso aconteceu, né, na virada do século XIX para o século XX, os tempos eram outros. Hoje, a educação é vista... Duas coisas. Eu vou começar pela questão mais ideológica ou religiosa e depois falo da questão econômica. A educação ela é vista de uma maneira assim, como se fosse propriedade particular dos cientistas que excluem qualquer possibilidade de ideia do transcendente. Uhum. Como é que o senhor vê isso? Na verdade, é interessante. Você falou que o mundo era outro, era mesmo. Essa grande cidade, essa metrópole chamada São Paulo, quando Mackenzie é fundada em 1870, acredito os telespectadores, tinha 24 mil habitantes. Então, em 1870, São Paulo não era nem um pequeno bairro que ela tem hoje, de 24 mil habitantes. O Mackenzie, eu costumo dizer, é um filho ilustre de São Paulo, porque de 1870 até 1996, que foi o último censo de São Paulo, a cidade cresceu de 24 para 160, o Mackenzie continuou uma pequena escolinha e, a partir dali, no século XX, se expandiu com a sua primeira faculdade de engenharia e assim por diante. Primeira faculdade de engenharia particular do Brasil, diga-se de passagem. Mas, de fato, o tempo não muda apenas pelo acelerado processo de urbanização. Muda também porque se compreendeu, a partir de outras ideologias, que a educação é um campo propício para a formação de ideias, de caráter e vetorização de processos de transformação social. Por isso que a universidade, a escola, é para nós um campo missionário e também um lugar onde nós educamos para a realidade terrena e também para o céu, mas também é visto por outros como um lugar de formação de massa crítica, que amanhã, no mercado de trabalho, nas funções sociais, vai poder exercer sua influência. Então, eu costumo dizer que toda escola, toda universidade acaba sendo um campo de batalha por mentes e corações, seja de um lado, seja do outro e de vários outros segmentos. De fato, hoje a educação sofre um processo acelerado de influência da tecnologia, mas também de reflexão sobre a possibilidade dela ser mais do que simplesmente a formação de profissionais. O Mackenzie, por exemplo, tem na sua missão o educar e o cuidar do ser humano criado à imagem de Deus, isso é posto de maneira clara, inclusive oficial, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Então, nós não negamos no Mackenzie que estamos ali para educar, mas para educar a partir de uma cosmovisão cristã reformada, de um ambiente reformado, de uma perspectiva confessional. Somos uma instituição confessional, portanto, de acordo com a lei e, acima de tudo, de acordo com a nossa missão desde 1870. Interessante o senhor falar de acordo com a lei. Muita gente acha que não. Vocês não sofrem patrulhamento? Não, de fato, não. Do ponto de vista legal, nós somos uma concessão, como toda educação é privada, a educação é concessão do Estado, mas está muito claro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que existem instituições privadas de natureza confessional que obedecem à orientação confessional e ideológica de seus mantenedores. Então, uma PUC, que é uma instituição católico-romana, um Mackenzie, que é uma instituição presbiteriana, tem um amparo da lei, desde que, obviamente, cumpra a lei também como instituição, para educar de acordo com os seus princípios. O que talvez causa confusão na mente de alguns é que princípios são esses. Então, por exemplo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos colégios, há liberdade acadêmica. Então, ninguém diz aos professores o que eles podem ou não pesquisar, o que eles podem ou não dizer. O que nós defendemos é que, ao lado de cada pensamento, haja o contraponto. E o contraponto é feito pela confessionalidade. Então, por exemplo, numa escola, obviamente que o aluno precisa saber, até mesmo para fazer um Enem, que existe uma proposta chamada evolucionista de Charles Darwin. E nós não impedimos que essa proposta seja ensinada. Ele precisará saber, para conhecer o mundo, particularmente as ciências biológicas, fazer um exame como o Enem e cursar uma faculdade. Mas o que nós fazemos questão, porque somos confessionais, é que esse aluno também saiba que existe a criação, que nós cremos que Deus criou
todas as coisas visíveis e invisíveis em 6 dias, descansou no 7º, e que é isso que nós cremos. Se o aluno, de origem presbiteriana ou não, ouvindo um lado e outro, vai fazer uma opção por crer de acordo com a instituição ou, eventualmente, postular pelo evolucionismo, faz parte da liberdade de aprender. Sim. E faz parte da liberdade de ensinar. Então, nesse sentido, nós somos amparados pela lei e respeitamos a lei sem tirar do aluno a pluralidade de conhecimento que é necessário para a formação dele na escola e no ensino superior também. Mas tem havido aqui e ali manifestações de alunos, ou às vezes de professores, com uma certa intolerância a posturas ligadas à fé, né? Não sei se isso já aconteceu no Mackenzie, na universidade que o irmão trabalha, mas em outros lugares tem havido. A gente toma conhecimento e certamente sempre há, no confronto de ideias, às vezes um pouco mais de calor do que de luz, e a academia é um lugar em que a gente debate e deve debater sem necessariamente levar isso em termos pessoais, né? Como toda pessoa educada e madura. No Mackenzie, em particular, quando os pais e os alunos eles contratam o serviço educacional do Mackenzie, eles já sabem qual é a identidade institucional do Mackenzie e, portanto, eles respeitam. Nós, graças a Deus, não temos tido problemas sérios. Obviamente que o ambiente da escola juvenil é um ambiente sempre que está em ebulição, é aquela época da vida em que a gente questiona tudo, é natural que aconteça isso. Talvez as manifestações que o senhor se refere sejam mais relacionadas ao ambiente de escolas públicas, em que o aspecto confessional não é enfatizado e nem poderia ser, porque o Estado é laico, ou talvez em algumas circunstâncias muito pontuais, mesmo em escolas privadas, quando às vezes a maneira como se postula certa educação por princípios e valores não é a maneira respeitosa, dialógica que deve ser. Nesse caso, muitas vezes as manifestações chamadas hostis até têm um certo sentido, e obviamente eu não estou defendendo a hostilidade de um lado nem do outro, mas às vezes até são compreensíveis, porque às vezes é um limite que foi ultrapassado, que é o limite do convencimento, que é o limite do diálogo, e ao fazer isso, normalmente há a reação. Agora, de um modo geral, essa hostilidade a gente percebe de uma forma geral na sociedade. Sim. Na sociedade hoje existe mais intolerância em nome da tolerância. Mas E isso acontece, às vezes, até no ambiente escolar também. Isso é muito forte e interessante. O irmão mencionou a questão das duas teorias, né? O irmão não usou essa palavra, mas das duas propostas em relação à origem de todas as coisas. A proposta darwiniana e a proposta criacionista. E o Mackenzie tem também o lado, vamos dizer assim, mais científico, não religioso, com o design inteligente, o Dr. Eberlin, de vez em quando ele vem aqui, né? Que é um dos proponentes da teoria do design inteligente, que é absolutamente científica, não é religiosa. É possível ser ateu e crer no design inteligente, né? Enfim. Mas muita gente imagina que não se pode ensinar criacionismo numa escola, seja ela particular ou pública, porque isso não é ciência. E o senhor disse que pode. Pelo menos no Mackenzie, não somente pode, mas é incentivado. E eu digo mais, do ponto de vista da liberdade docente, o professor que tem o direito à cátedra, liberdade de cátedra, mesmo num ambiente que não seja confessional, ele pode professar a sua convicção mediante a sua formação de juízo, a formação de opinião que ele tem. O que eu creio que seja no ambiente confessional ou não confessional, ninguém deve fazer é cessear a liberdade das pessoas conhecerem, porque não faz bem à produção de conhecimento e à formação de caráter você dar uma visão única acerca de qualquer coisa. É preciso dar todas as visões, dizer o que você crê e deixar a pessoa simplesmente formar o seu juízo e a sua opinião. Verdade.
a igreja tem um papel, a escola tem outro. São dois papéis diferentes, duas missões diferentes. Com certeza. Diferentemente da igreja, diferentemente da escola, digo, a igreja não. A igreja tem que ter um discurso único, que é a sua coerência confessional. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela é taxativamente a favor da criação. E a Igreja Presbiteriana do Brasil é associada vitalícia do Mackenzie. Portanto, nós somos criacionistas. É verdade que existem algumas nuances, se aquela criação ela é uma criação nova, chamada terra nova, terra antiga, tem nuances, mas, por exemplo, um bom presbiteriano, ele não descrê que foi Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, sem dúvida alguma. Perfeito. Vamos lá. Recebemos aqui a mensagem do Romário Bezerra, ele diz que é fã do programa, pede um abraço, ele mora na cidade de Campestre, no Maranhão, acompanha o programa Abraço, Deus abençoe, mandou um abraço para o irmão. Um abraço para você também, Romário. Né? Romário, desculpe. O Pedro Chipilica dos Santos, ele acompanha de Angola. Olha, né? Só. Ele diz que a entrevista é uma bênção. O Mateus, ele diz o seguinte, 70% dos universitários abandonam a fé. A pergunta é por quê, já que o cristão deve buscar o conhecimento. Primeiramente, eu questiono se eles abandonam a fé na universidade ou se eles já vêm com uma fé enfraquecida e despreparada de suas igrejas ou dos seus lugares de congregação. E aí é interessante quando você discutiu a questão do papel da igreja e do papel da escola. Eu acredito que o papel da igreja é preparar o cristão para a realidade do mundo, em todos os aspectos. Então, por exemplo, na igreja se deveria discutir determinados temas e que em algumas não se é discutido, e então, quando é novidade para se discutir na universidade, esse cristão está despreparado. E aí acontecem dois fenômenos. Ele tem um despreparo intelectual, um despreparo acadêmico, teológico, doutrinário, e, por outro lado, em alguns casos, ele perde o contato com os seus grupos que lhe dão firmeza. Alguns deles viajam para estudar em outro lugar, saem de casa, saem da supervisão dos pais. Muitos deles chegam muito cedo na universidade, muito jovens, despreparados do ponto de vista emocional, para viver sozinho, cuidar da própria vida, viver aquele ambiente de liberdade que a universidade dá, porque diferentemente lá, né, do colégio, que tem sempre um supervisor que coloca para dentro da sala, que diz o horário disso, o horário daquilo. Na faculdade você tem que ter a autorresponsabilidade. Então, muitas vezes, todo esse cenário explica em muito o aspecto da perda da fé. Agora, nesse caso em particular, quando ele coloca a pergunta que por que, uma vez que nós devemos buscar o conhecimento, esses cristãos perdem a fé? Além desses fatores, muitas vezes porque, para muitos, fé e conhecimento são categorias antagônicas. E, na verdade, não são. É preciso conhecer para crer. Tanto é que a gente prega a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que é a pregação da palavra, senão a manifestação de um conhecimento teológico, doutrinário, evangelístico? Ao mesmo tempo, no entanto, é preciso entender que esse conhecimento não pode ficar restrito àquela questão da sua experiência pessoal com Deus. Tem que ter uma interlocução, uma coordenação, um diálogo com a realidade da vida. Tem que preparar para casar, tem que preparar para ser um bom profissional, tem que preparar para ver o antagonismo de muitas ideologias que existem na sociedade. Eu não posso ter uma fé cega que me prepara para o céu, apenas. Ela precisa ser uma fé com os olhos abertos, que conhece, que prepara para o céu, mas ao mesmo tempo que prepara para viver a realidade de todas as dimensões da vida. E por isso, muitas vezes, conhecimento e fé parecem ser antagônicos, mas, na verdade, um caminha ao lado do outro, um dá suporte para o outro. Se a igreja começou abrindo escolas e hospitais, por que a gente chegou nesse ponto de desconfiar do conhecimento e da academia? Eu acho que houve um rompimento a partir de uma ideia de que ser mais crente significava justamente conhecer menos e fixar a sua energia, a sua devoção, a sua piedade em coisas espirituais. Há uma dicotomia entre realidade e espiritualidade do lado de nós, do nosso lado. E quando isso acontece, se deixa um vazio. E todo vazio, na minha terra se diz que a ausência é atrevida,
todo vazio, ele não permanece vazio. Na hora em que a igreja, em algum momento, ela entendeu que aquilo não era prioridade e puxou os seus exércitos de fé nas áreas de conhecimento, da ciência, da indústria do entretenimento e tantas outras áreas, esse espaço foi ocupado e hoje a igreja está naquela condição de ter que fazer incursões em áreas que, na verdade, eram delas. As grandes estruturas educacionais desse país surgiram a partir de confissões de fé, não apenas protestantes. É bom lembrar o trabalho que foi feito por católicos desde o descobrimento. Em todos os lugares do mundo, os religiosos é que servem naturalmente na saúde, na educação, na ação social. Se a gente sai desses campos, é como tirar os exércitos da batalha. Depois, outros exércitos se instalam e aí a gente fica naquela guerra de guerrilha, quando, na verdade, os exércitos já estavam instalados. Eu estou usando essa linguagem de exército, mas, obviamente, não é uma luta belicosa. É belicosa no sentido de que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Mas é, principalmente, uma luta que tem regras de engajamento. Por exemplo, que regra de engajamento que há na academia? Que o conhecimento se prova por si mesmo. Então, quando um cristão pensa diferente de um determinado pensamento que está sendo propagado na sua escola, na sua faculdade, o que ele deveria fazer? Além de orar a Deus e pedir sabedoria para poder falar e se posicionar, ele tem que buscar bons argumentos, porque são essas as armas na academia. Bom conhecimento combate mau conhecimento. Boas ideias combatem más ideias. Ideias verdadeiras combatem ideias falsas. Não é simplesmente orando, tem que orar, pedir sabedoria, mas saber fazer a regra do engajamento. Vamos pensar, um cientista faz um determinado artigo e chega a uma determinada descoberta. Se falsa ou verdadeira, não se sabe até que ele se publica o artigo. O que é que um outro cientista deve fazer se discorda dos resultados? Faz a mesma pesquisa, traz resultados diferentes e mostra que os resultados dele são mais consistentes do que o primeiro. Isso a gente chama de regras de engajamento da produção científica. Da mesma maneira, um bom professor é aquele que, quando vê seus colegas ou seus alunos titubeando entre pensamentos, tem argumentos suficientes para dar a sua opinião. Se esse professor é cristão, ele vai ter argumentos cristãos. Se ele não tem essa segurança, ele não vai ter argumento nenhum. E aí, às vezes, o papel fica mais vexatório, porque não adianta ser um bom crente de oração e piedade se não tem uma produção que possa justificar as suas afirmativas. O senhor é um erudito na área da educação. Então, vou pedir para o senhor abstrair a questão do Mackenzie como instrumento de educação e ver a educação do Brasil como um todo. Inclusive, acho que foi hoje ou ontem, eu não lembro, porque eu acordo muito cedo, mas eu li alguma coisa na internet de que alguém do governo disse que se o Brasil não se engajar muito depressa numa educação de alta qualidade, nós vamos falir como nação, em breve. Na verdade, nós já estamos num prejuízo que eu não sei se na nossa geração, na geração dos nossos filhos, e digo mais, talvez na geração dos nossos netos, será revertido. Nós temos no Brasil hoje uma educação com a qualidade sofrível, com piores índices, alguns dos piores índices nos rankings internacionais, e temos principalmente uma educação que perde o seu foco e que fica num questionamento contínuo e constante sobre a que ela se propõe. A missão do educador, ela tem dois aspectos. Ele forma o caráter, porque, afinal de contas, não adianta conhecimento sem piedade, sem moral, sem ética, porque se não houvesse ética, moral e piedade na sociedade, de um modo geral, seja ela de natureza religiosa ou não, nós viveríamos num caos. A moral e a ética é o que permite o homem ter uma capacidade civilizatória. E isso tem que ser feito por quem? Pelo educador, pela família em casa e num processo contínuo enquanto a criança está ali, mas a partir do momento da sociabilização dessa criança, precisa vir também dentro da escola. Esse, para mim, é um aspecto que todo o tempo está sendo questionado como se não fosse função do educador educar para a justiça, como a Bíblia fala. Mesmo que ele não seja cristão, mas é preciso ensinar virtudes éticas.
E muitas vezes as pessoas acham que isso não deveria ser fundamental. E às vezes até algumas pessoas de natureza religiosa. Por quê? Porque acham que o segundo aspecto que eu vou mencionar agora é mais importante. Quer formar em português, em matemática, em ciências e assim por diante. Claro que esse segundo aspecto é importante, porque é isso que forma o profissional para o mercado, para a sociedade e assim por diante. Essas duas coisas são como duas pernas. Ninguém anda com uma perna só. São como duas mãos que se unem, se firmam, trabalham juntas. A educação para a justiça, com princípios éticos, com princípios morais, é fundamental. E isso está em escassez no Brasil. E, por outro lado, a gente também vê uma educação que tem índices sofríveis de eficácia. Nós temos ilhas de excelência, nós temos estudantes excelentes, nós temos bons professores, nós temos bons investimentos. O Brasil tem investimento per capita semelhante a países da OCDE. Então, assim, não tem uma discrepância de valores. Há aqueles velhos problemas da gestão, da corrupção dos recursos. Mas, por outro lado, é preciso que educadores que queiram bem desse país, sejam confessionais ou não, eles entendam que ficar discutindo propostas educacionais todo o tempo e não fazer o básico, e o básico é isso que eu acabei de expor, acaba comprometendo toda uma geração, atual e as futuras. Então, eu vejo com muita preocupação, porque em nenhum lugar da história uma civilização evoluiu e se desenvolveu sem educação. Não existe ferramenta de maior inclusão de natureza social e transformação social do que a educação. Se você dá dinheiro às pessoas para elas comerem, elas vão comer e quando acabar o dinheiro, elas não estarão incluídas. Se você der dinheiro para elas comerem ou comida, mas ao mesmo tempo educarem essas pessoas, elas terão condição de produzir com a sua própria educação aquilo que elas precisarão para que não precisem de outros. Dar o dinheiro, dar a Bolsa Família ou qualquer coisa desse tipo, sem educar, é manter uma massa sob a dependência do governante de ocasião, seja ele de qual matriz ideológica for. E é bom a educação lembrar, transforma. E é bom lembrar, isso é uma informação jornalística, é bom lembrar. O Bolsa Família, na verdade, foi inventado pelo Fernando Henrique Cardoso, que chamava Bolsa Educação. A família recebia dinheiro se os filhos permanecessem na escola. Essa era a ideia motriz, e não simplesmente dar dinheiro. Eu me lembro bem que a principal condicionante para o recebimento e permanência no programa era justamente a educação, porque se cria justamente nisso que eu acabei de falar. Obviamente que existem interesses políticos, eleitoreiros, que vão se alternando nos poderes, em que aquilo ali acaba se tornando quase como um curral eleitoral, e a gente sabe todos os desdobramentos disso aí. É quase que... bom, deixa para lá, depois eu outro tema. Nós estamos fugindo. Agora, reverendo, ainda na área da educação, como é que o senhor vê a questão... Eu vou usar um termo técnico, né? Muita gente fala assim, não, a escola no Brasil está aparelhada pela esquerda, né? Os professores têm mais preocupação em fazer a cabeça dos estudantes, inclusive já no primeiro grau. Eu tenho uma enteada que está no 9º ano e ela tem professores cuja função é convencê-los de que a melhor solução é o socialismo ou o comunismo, né? E a matéria que eles deveriam ensinar é outra, né? Geografia, e não sociologia, né? Português, e por aí vai. A escola está ou não aparelhada? Eu diria para você que a sociedade está aparelhada. A questão é bem mais abrangente do que a escola. A escola é um microcosmo, uma pequena e importante amostra, significativa amostra, que você está formando gerações, daquilo que a gente vê hoje na sociedade. Qual foi a última vez que você viu discussões visando o desenvolvimento desse país no sentido mais amplo? Qual foi a última vez que você viu políticas estruturantes e não simplesmente troca de cargos e favores, e nos diversos níveis, articulações políticas muitas vezes, inclusive envolvendo grupos econômicos, grupos ideológicos? Então a escola acaba sendo um reflexo desse aparelhamento ideológico que existe hoje na sociedade. E aí eu abstraio
a questão partidária, a questão governamental de quem quer que seja. Hoje nós somos uma sociedade, eu estive recentemente, faz bastante tempo, uma observação pessoal, que eu ia a um shopping center. O trabalho é muito intenso, a gente nem sempre tem. Eu viajei esse final de semana passado para uma cidade de Minas Gerais e tive a oportunidade, no sábado à noite, eu ia a um shopping para tomar um café, porque no outro dia eu tinha um compromisso. Fazia tempo que eu ia a um shopping. Eu fiquei consternado com aquilo que eu vi. Assim, as atitudes por meio dos comportamentos, a estética, os valores que ficavam muito claros naquele ambiente, que deveria ser um ambiente semelhante àquelas praças que antigamente a gente saía para comer uma pipoca, bater um papo. Claro, cada geração tem suas características, hoje existe uma digitalização muito grande, mas as atitudes, de um modo geral, eram desrespeitosas, as atitudes, de um modo geral, eram agressivas, eram competitivas. Hoje nós somos uma sociedade que não se harmoniza, e isso tem a ver com uma ideologia de base, que é a ideologia do confronto de classes, do confronto de pessoas. Essa ideologia, a gente sabe qual é o nome dela, e a gente sabe que ela se espalha não apenas como uma proposta, como foi inicialmente, econômica, mas é uma proposta social, de dividir para prevalecer, de colocar pessoas que são diferentes em aspectos importantes, mas não mais importantes do que elas são iguais como seres humanos, em conflito, em confronto. E desse confronto poder prevalecer. Quando eu quero, ou quando alguém eventualmente quiser roubar duas pessoas, é bom colocá-las para brigar, porque todas as duas vão esquecer da bolsa e fica mais fácil levar a bolsa. Basicamente é isso que tem. E no caso da escola, existe uma intencionalidade, porque, como eu falei, é um campo estratégico. Então, nesse aspecto, e aí eu aproveito, sendo um pouco mais longo na resposta, é que eu acho que existe um papel fundamental, uma oração minha e um apelo. É que os cristãos verdadeiros, sinceros e comprometidos com os valores do reino de Deus considerem a carreira docente, a pedagogia, as licenciaturas como área de formação. Eu sei que professor não é a carreira mais bem reconhecida, melhor reconhecida e mais bem remunerada do país. Mas se nós quisermos ser o que todos querem ser, por conta de aspectos financeiros apenas, nós estamos nos abstraindo, saindo, nos omitindo de uma área que é de formação. Porque para você ser engenheiro ou qualquer outra formação, um professor tem que ter lhe formado, vários têm que ter lhe formados. Na hora em que cristãos dizem, porque não paga tão bem, eu não vou ser professor, outros com interesses diferentes, eles vão assumir o espaço. Então, novamente, a gente fala, tem um problema da educação presente, mas a minha preocupação não é nem tanto o presente, é o que eu antecipo que vai acontecer. Existe uma previsão que até 2030, alguns estudos falam 2030, outros falam 2040, nós vamos ter um déficit brutal de educadores, de licenciados, para ensinar aquelas coisas básicas de educação básica. Porque ninguém mais quer fazer pedagogia, ninguém quer mais fazer uma licenciatura, porque remunera mal. E o que vai acontecer? Alguns vão querer, mas não vão querer necessariamente por vocação. Eles vão querer por um interesse ideológico. E é nesse ponto que eu acho que nós cristãos estamos precisando receber isso como uma vocação divina, um chamado para ajudar esse país na educação futura dele. Como o senhor disse no início da entrevista, uma das tarefas nossas é preparar o cidadão para o céu e para o mundo. Isso. Né? É tarefa nossa, né? É semear o trigo, porque joio está aí, semear o trigo. É ser sal da terra, não da igreja, né? Sal, luz não é sal fora do saleiro, né? Sal fora do saleiro, luz do mundo, né? Luz do mundo. Então, temos que fazer brilhar, né? a nossa luz. Tem um hino, né? Resplandeçam nossas luzes isso através do escuro mar. Isso mesmo. Eu gosto muito desse hino. Reverendo, uma pergunta um pouco difícil. Assim como na saúde
aqui no Brasil, a educação também tem se tornado um negócio mais do que uma vocação? Bom, essa é uma outra discussão importantíssima, valeria um programa inteiro. E eu já me disponho. Mas, basicamente, existe um componente que a gente não pode negar. Quando eu faço esse apelo pela licenciatura, pela pedagogia, é claro que uma pessoa tem um limite ao seu voluntariado, ao limite à sua abnegação. As pessoas precisam comer, se vestir, se educar. Existe um limite. Então, admitir que a educação deve servir também como formação de profissionais para o mercado é admitir o óbvio. Nós temos uma crise de profissionais em áreas assim muito importantes. A área de tecnologia, por exemplo, os nossos melhores profissionais, está havendo uma fuga de cérebros para fora, porque lá se paga melhor. Grandes multinacionais conseguem captar de escolas de engenharia, de informática no Brasil, ainda como pesquisadores iniciais que têm um potencial muito grande. Então, nós temos um problema no Brasil que é não deixar que a massa crítica que vai formar engenheiros e profissionais que estruturam a sociedade, elas fuja do Brasil. Então, para isso, a gente tem que ter um diálogo com o mercado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, é comum que uma determinada indústria, determinado produto, ela invista numa universidade que não é necessariamente pública, a pública tem uma certa rejeição a isso, mas a privada monte o laboratório, banque linhas de pesquisas para produzir produtos para o desenvolvimento do trabalho dela. Eu não vejo problema nesse aspecto, porque a finalidade última é servir à sociedade, na medida em que, produzindo empresas, empregos, renda, a sociedade se desenvolve de um modo geral. Nesse aspecto, Calvino dizia de maneira muito clara, os calvinistas, que você produzir riqueza não é pecado, como muitos imaginam. A grande questão é quando grandes grupos educacionais se utilizam principalmente da educação básica como uma forma de lucro. E fazem isso tornando aquela educação que tem que ser personalizada, que tem que ser feita com princípios e valores, às vezes apenas um processo mecânico de uma linha de produção. Então, existe uma série, como em qualquer outra empresa, uma série de processos que você diminui custos, eventualmente pode perder qualidade e, consequentemente, o produto final, que é o educando, que é o aprendente, o aluno, não sai tão bem quanto deveria sair. Agora, isso não impede que você acelere processos, que você tenha processos inteligentes de gestão escolar, de gestão acadêmica, desde que você não perca a qualidade do que você produz. Então, de certa maneira, a educação sofre isso hoje. É um processo de fusões de grandes grupos educacionais que já acontece há pelo menos uma década no Brasil e que tem diminuído. E você sabe qual é a lógica. Se você tem menos atores, você produz menos opções para a população definir se você quer essa proposta ou aquela outra. Por isso, no caso específico do Mackenzie, nós permanecemos como instituição que tem um sistema Mackenzie de ensino. Nós temos hoje mais de 150 mil alunos em várias escolas próprias e em escolas também conveniadas, mas nós temos o desejo de dar a cada estudante a atenção como se ele estivesse numa escolinha pequenininha da sua cidade, através do processo de capacitação pedagógica, de supervisão pedagógica, de acompanhamento da gestão dos nossos parceiros. Então, o problema não é o tamanho, o problema não é o processo de dar agilidade de gestão aos grupos, às escolas. O problema é se você tem valores e princípios que limitam isso e dizem para você, não vale a pena o lucro a todo custo. É preciso dar uma educação de qualidade. Esse é o grande desafio. Pois é. Vamos lá. Mais uma questão, reverendo. Hoje se fala muito, voltando para mais uma confrontação ideológica que tem aparecido, não mais ligada a sistemas econômicos, mas a questões éticas, né? Se fala muito em discurso de ódio, né? E, inclusive, recentemente, uma juíza decretou que não se pode falar em inferno. O senhor deve ter visto não tomei conhecimento. Um pastor aí
num evento da Assembleia de Deus, mencionou que determinados grupos, aqueles que estão nominados em Romanos e em Apocalipse, caso não se convertam, vão para o inferno. E uma juíza brasileira determinou que essa mensagem fosse retirada da internet e proibida de ser veiculada, né? Aí, então, os pastores têm reagido dizendo assim, então a gente não pode mais falar sobre o inferno? Quer dizer, a juíza disse que o inferno não existe, decretou que o inferno não existe. Esse tipo de coisa seria impensável 10 anos atrás. Com certeza. Impensável, imagina, o judiciário vai se meter numa questão religiosa, né? Então, mas as questões religiosas estão se transformando naquilo que eles chamam de discurso de ódio. Basta apenas que você censure determinados tipos de comportamento. Não pode, é proibido, é pecado, pecado não, é crime, né? E aí, o que a gente faz? Bom, eu acho que primeiramente a gente precisa reafirmar que os maiores interessados na separação entre a Igreja e o Estado somos nós. Os protestantes são aqueles que defenderam, na verdade propuseram que o Estado nem deve interferir na Igreja, nem a Igreja deve tutelar o Estado. Nós somos esferas de soberania divina diferentes. Essa é uma concepção chamada neocalvinista, de Abraham Kuyper e outros teóricos, que mostra que Deus deu à família, à Igreja e a instituições sociais papéis e mandatos diferentes. O Estado é uma delas. Então, o Estado está bem regulado na Bíblia dentro das suas concepções de proteger, de garantir segurança, de prover condições de igualdade de oportunidade, não necessariamente igualdade numa justiça igualitária, porque ela é impossível, nunca aconteceu na história da humanidade, por uma série de razões. Então, a gente precisa primeiro reafirmar que nós somos os maiores interessados em separar a Igreja do Estado, como já está separada constitucionalmente. Então, não temos interesse em interferir em questões de Estado. Não deveríamos ter, inclusive, interesses em tornar a Igreja, seja um partido político, seja um tutor de um determinado governante. O nosso trabalho é de convencimento de corações. Se o governante A, B ou C, ele então se converte ao protestantismo, a uma igreja evangélica, que bom, ele vai exercer sua fé na ambiência pessoal e, como qualquer um de nós profissional, isso vai se refletir no seu governo, naturalmente. Primeiro isso. Segundo, é preciso trabalhar pelo direito de crença e de religião. Isso é uma série de articulações que vão desde articulações políticas, mas também da formação de um discurso de contraponto. Então, por exemplo, eu não tenho dificuldade de dizer que sim, ninguém, mesmo religioso, mesmo no ambiente da sua igreja, deveria fazer um discurso que incitasse o ódio, mas nem tudo aquilo que hoje está se dizendo que é discurso de ódio é discurso que incita o ódio. Eu, por exemplo, me posicionar do ponto de vista moral e ético, de acordo com as crenças da minha religião, seja ela qual for, dizendo que isso aqui é errado, isso aqui é certo, de acordo com as crenças da minha religião, deixando que as pessoas acreditem ou não isso, aceitem ou não isso, mas, ao mesmo tempo, não incitando ninguém a discriminar, a julgar, no sentido de punir, a fazer um mal a alguém, isso não pode ser caracterizado como discurso de ódio. Eu estou manifestando a minha crença, eu estou dizendo o que eu acredito. As pessoas vão ouvir, se gostam, aderem à minha religião, se não gostam, aderem a qualquer religião ou a nenhuma religião. O que existe, no entanto, hoje é uma tentativa de patrulhamento ideológico prévio, que tem um nome e que é proibido legalmente, chama-se censura. É censura dizer, é censura impedir que alguém diga todo religioso ou algum religioso em particular, ou fulano de tal, cometeu esse erro. Porque isso é uma opinião. O que máximo que pode acontecer é que essa pessoa seja processada por esse religioso, por infâmia, calúnia, difamação. Ok. Do mesmo sentido, deveria ser um absurdo que alguém, eventualmente, dissesse que o religioso, seja ele qual for, católico, judeu, presbiteriano, da Umbanda, do Candomblé, qualquer religioso, não pudesse dizer o que ele crê
acerca do que ele vê na sociedade. Se aquilo é verdade, que ele prove. Se não é verdade, que ele seja processado. Agora, colocar debaixo de um arcabouço chamado discurso de ódio, o que não é ódio, discurso de ódio é o que incita o ódio. É o que forma uma imagem negativa daquela pessoa e a prejudica, fazendo com que outras pessoas façam o mal àquela pessoa. Isso é um discurso de ódio. O que acontece é que esse conceito tem se expandido para abranger todo tipo de discurso que é, digamos assim, incômodo a determinados grupos que entendem que devem ser preservados por causa de um histórico de discriminação, que eventualmente seja verdadeiro ou não, e que, portanto, se hipersensibilizam e dizem, então, ok, vamos precisar ser mais protegidos ou superprotegidos ou protegidos como cidadãos de modo especial, diferentemente desses outros. Esses estão fazendo discurso de ódio. Mas o que acontece é que toda intolerância, todo desrespeito, toda incitação ao ódio, de um lado ou de outro, esse sim, é discurso de ódio. Mas nem tudo que é discurso de ódio hoje declarado é, de fato, incitação ao ódio. Eu até diria que a gente precisaria, dentro desse nosso discurso, fazer uma diferenciação semântica. Eu, por exemplo, se eu estivesse participando de um debate, eu não usaria a expressão discurso de ódio. Eu usaria a expressão que eu acho que é a mais precisa do ponto de vista do significado, incitação ao ódio. Concordo que todo discurso, religioso ou não, que incite o ódio, não deveria acontecer e deveria ser punido nos rigores da lei. Não censurado previamente, mas punido nos princípios da lei. Mas incitação ao ódio. Não simplesmente opinião, porque ninguém pode, segundo a Constituição, ser impedido de expressar opinião. Tem liberdade de expressão nesse país. Pelo menos é o que diz a lei, né? É o que diz a lei. E nós vamos lutar para que a lei se cumpra, né? Eu só vou terminar esse bloco contando uma experiência de um rapaz. Ele estava na sala de aula e uma colega dele, não foi ele, uma colega, começou a agredi-lo verbalmente, porque ele era cristão, e ele dizia assim, o modelo cristão de família é um modelo que incita o ódio. Né? O modelo cristão de família é um modelo que incita o ódio, eu não concordo e tal, não sei o quê. E os dois começaram a bater boca. Ele acabou discutindo com ela. Resultado, ele foi suspenso da escola porque ele defendeu os valores da Bíblia. Né? Que uma família é formada por um homem e uma mulher e os dois têm filhos. Se não tiverem filhos, mesmo assim eles são uma família. Uma família é constituída por alguém do sexo masculino com alguém do sexo feminino e só. Pronto, beleza. Aí ele tentou argumentar. Tá bom, eu entrei na discussão, eu estou sendo suspenso porque eu defendi os valores da Bíblia. E ela? Não, ela estava só expressando uma opinião. Percebe? Quer dizer, essa questão toda, nós somos muito polarizados no país todo, em todas as áreas, e há uma unilateralidade muito evidente. Com certeza. Né? Que é absolutamente injusta. O que é que nós devemos fazer? Primeiro, orar ao Deus da justiça, para que a justiça se manifeste por meio da ação de Deus. E nos mobilizar, porque nós temos amparo na lei, recursos na lei e tudo mais. Né? Muito bem, eu estourei o tempo do bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com as opiniões dos telespectadores, com as fotos dos nossos telespectadores também, e a conclusão dessa entrevista. Mas você que quer conhecer a Palavra de Deus, temos aí o recurso da Agrade, com os cursos em plataforma de ensino à distância. Qualquer lugar do planeta você pode estudar a Bíblia em níveis diferenciados, básico e avançado, né? Basta que você ligue durante a semana no horário comercial para 0 operadora 11 3115 0819. Ou, se você tem facilidade com a internet, já entra no site agora, agrade.com.br, e você vai ter todas as informações. A Agrade é a Academia Teológica da Graça de Deus, tá bom?
os cursos estão sendo remodelados e está ficando extraordinariamente bom. Além de vários outros cursos que a grade mantém também presencialmente em alguns lugares. Aí você vai se informar direitinho como é que ela pode te ajudar. E se você entrar pela internet, aproveite e visite o site da nossa emissora e mande sua opinião, sua crítica, sua sugestão a respeito do Vejam Só, quem você gostaria de ver entrevistado aqui, que assunto você gostaria de ver abordado e por aí vai. Voltamos já. Muito bem, voltamos com o programa na hora em que você vai aparecer aqui. Você já mandou sua foto, né? Os brindes são imperdíveis, tá? Manda sua foto, seu vídeo para cá pelo Facebook ou pelo Instagram que você concorre a esses presentes que a gente sorteia aqui. Hoje, por exemplo, nós temos o Pedro Olímpio, que mora na capital de Pernambuco, Recife, né? E que bateu a foto assistindo durante a exibição do programa. Olha que legal. Muito bom, muito bacana. Valeu, Pedro. Deus te abençoe. Em Curitiba, no Paraná, o Deolir com o neto, o Davi, né? 3 gerações aí, né? O Deolir, uma geração, os pais devem ter feito a foto, né? Que não tem o nome deles aqui, e o neto, o Davi, tá lá. Eles estão lá assistindo ao programa. Muito bacana. Deus abençoe. E a Neuza Gorete Martins, de Belo Horizonte, lá nas Minas Gerais. Um ósculo santo para você, Neuza. Mora na capital do estado que eu estou morando. Deus abençoe você. O Samuel Valério publicou o seguinte comentário: o Estado é laico, mas não é ateu. Posso expressar minha fé. Por enquanto, viu, Samuel? E dentro de determinadas condições, as coisas estão tão feias. Engraçado, nos Estados Unidos, acho que foi esse ano, um senhor foi instado, um jovem foi instado a sair de um shopping porque ele usava uma camiseta com um versículo bíblico. Como é que pode? Lá não é o país da liberdade? Aí os seguranças disseram que aquele versículo, por ser Bíblia, afrontava a fé de outras pessoas, alguma coisa parecida com isso, né? O senhor foi missionário lá. É verdade que tem lugar que a pessoa não pode orar em público? Na verdade, nos Estados Unidos, a legislação ela é bem rígida em aquilo que eles consideram de espaços públicos e espaços privados. E que nós também temos uma legislação, mas não temos uma cultura tão assim esculpida na alma brasileira de separar isso. Tanto é que a gente vai às vezes na casa uns dos outros e às vezes mesmo na ambiência social não respeita muito os espaços privados das pessoas. É natural dessa alma mais latina nossa. Nos Estados Unidos, no entanto, as pessoas são muito ciosas. Me recordo que no tempo em que eu estava lá, eu pensei em fazer algo que nós faríamos aqui normalmente. Na época da Páscoa, distribuir folhetos em determinado lugar, que era uma esquina de uma praça, teoricamente de uma praça, mas que era uma praça privada, porque ela fazia parte de um empreendimento em que o empreendedor tinha feito aquela praça para ser de circulação, mas o condomínio todo era privado. E eu fui advertido pelo pastor americano com quem eu tinha um relacionamento mais próximo que eu deveria pedir autorização. E, normalmente, eles iriam dizer que existe uma regra chamada no soliciting, que é aquela que impede tanto panfletagem com objetivo comercial, como também panfletagem com objetivo religioso. Porque eles têm essa coisa mais exacerbada. No entanto, em espaços públicos, é permitido a propagação de qualquer ideia, desde que não fira a lei, que também é a legislação nacional. O que talvez tenha acontecido, é que eu não conheço o caso,
a depender do tipo de versículo que estava, e num espaço privado de um shopping center, aquilo poderia ser interpretado como uma intromissão na privacidade daquelas outras pessoas, que, por exemplo, seria o equivalente, vamos imaginar aqui, que num outro país, embora nem sempre façam isso com a gente, né? Eles querem que a gente, no nosso país, dê liberdade, mas existem certos países, por exemplo, que a gente não tem liberdade de falar de Jesus. E seria o equivalente a fazerem isso aqui no país, como algumas vezes acontece, afrontando a pessoa de Jesus Cristo. O país não é apenas protestante, é um país cristão de origem, deveria ser respeitado. Então, de fato, algumas vezes acontecem pela lei do no soliciting, essa restrição privada mais exacerbada nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. O Célio Medeiros diz: a intolerância com cristãos verdadeiros está ocorrendo até mesmo dentro das igrejas. O Célio está bravo. E a Shalom Nari, com certeza. Eu, por exemplo, já fui muito excluída no colégio por ser evangélica. Aí, no caso, pelos colegas, né? Eu tenho que encerrar o programa. Estouramos o tempo. Quero agradecer demais ao reverendo doutor Robinson Grangeiro Monteiro, que é o chanceler, entre várias outras atividades, ele exerce a chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado. O contato dele ficou publicado durante a exibição do programa e está nas nossas redes sociais. Vamos ver o resultado da enquete, por favor? A expressão da fé cristã na escola tem despertado atitudes de intolerância ou isso não acontece no Brasil? Verdade, 84%, mentira, 16%. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, um ósculo santo a todos. Deus querendo e permitindo, na próxima sexta-feira, às 23 horas, estaremos juntos no Vejam Só a Entrevista.